Bem-vindos novamente. Vamos começar essa última parte, a quarta e última parte desse capítulo 4, que trata de reações e soluções aquosas. Então, temos aqui o conceito de diluição. O que é uma diluição? Diluição é o procedimento de preparar uma solução menos concentrada a partir de uma solução mais concentrada do mesmo soluto. Então, você tem aqui uma solução concentrada. O que você tem que fazer? Você adiciona simplesmente mais solvente, ou, se quiser, retira uma parte dessa solução concentrada para um outro recipiente e coloca mais solvente, e assim você tem uma diluição. Agora, note o seguinte: a substância no qual você vai colocar mais solvente, seja no total ou seja numa parte, num apartado, você vai acabar colocando solvente, certo? No momento que você colocar solvente, a concentração vai mudar, vai ficar mais diluído. Mas a quantidade de soluto não muda, ou seja, o soluto é essas quantidades, essas bolinhas vermelhas. Ao adicionar mais solvente, a quantidade de bolinhas vermelhas é a mesma, porque foi colocado solvente, não soluto, entende? Isso significa que a quantidade de soluto que existia no início é igual à quantidade de soluto que existe ao final. Qual é a quantidade de soluto, Pela equação, equação da molaridade, ou até qualquer fórmula de concentração, a quantidade de soluto ou a quantidade de mol de soluto, qualquer maneira de expressar a quantidade de soluto que existia no início, continua existindo no fim. E pela fórmula, a molaridade vezes o volume é a quantidade, o número de mols que havia no soluto. Continua sendo no final também, né? Que é a molaridade vezes o volume final. Certo? Para qualquer solução, molaridade vezes volume é a quantidade de soluto, o número de mol, aqui no caso. Né? Então, a quantidade de mols que você tinha de soluto aqui, dado por essa equação, é igual à quantidade de soluto que você tem no final, que também é dado por essa equação. O que muda? O volume, né, foi de início para o fim, aumentou o volume. Então, a molaridade certamente tem que diminuir para que o produto se mantenha igual. Certo? Então, molaridade e volume são inversamente proporcionais. Se você aumenta o volume por adição de solvente, a concentração em molaridade tem que diminuir. Certo? Então, essa é a equação que resolve nossos problemas, a maioria dos problemas de diluição. Quando se trata de expressão em termos de molaridade, se faz desse jeito aqui. Se fosse concentração em gramas por ml, aí seria concentração 1, volume 1, igual a concentração volume 2 também. Se fosse normalidade, em termos de mesmo soluto, normalidade 1, volume 1, igual a normalidade 2, volume 2. Ou seja, qualquer maneira de expressar quantidade de soluto aqui, você pode igualar com a quantidade de soluto no final. Então, essa é a maneira de resolver todos os nossos problemas. Uma maneira, aqui está um exercício, nada como usar um exercício para praticar esse tipo de problema, resolução desse tipo de problema. Descreva como podemos preparar 5 vezes 10 ao quadrado ml. 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 5 é 500, né? 500 ml, ou 5 vezes 10 ao quadrado ml. Dê uma solução 1,75 molar de ácido sulfúrico a partir de uma solução estoque de ácido sulfúrico com concentração 8,61. Note que você tem, né? Você quer preparar um volume final de 5 vezes 10 de 500 ml nessa concentração, mas você tem uma concentração inicial de 8,65. Então a ideia é quantos ml nessa concentração, dessa concentração, né, da solução que tem essa concentração, você multiplicando por essa concentração vai dar um número de solutos. Né?
inicial. Vai ser igual a essa volume vezes essa concentração. Então, a estratégia. Uma vez que a concentração do soluto final é menor que a concentração do soluto inicial, original, trata-se de um processo de diluição. Note que esses problemas só podem ser possíveis, claro, com adição de solvente. Né? Você não tem como obter uma solução mais concentrada a partir de uma mais diluída, menos que se retire solvente, mas que é mais complicado. Então, sempre esses problemas se referem à adição de solvente, certo? Então, para diluição. Se você adiciona solvente, você vai obter concentrações menores, mais diluídas. Então, lembre-se que na diluição a concentração da solução diminui, mas o número de mols do soluto não varia. Então, a solução do problema, preparando os cálculos apresentados nos dados, a molaridade inicial, ou seja, da concentração que você tem de origem, é 8,61. Você vai pegar uma quantidade desse volume, dessa concentração, 8, e vai adicionar solvente até a concentração se tornar 1,75, ou seja, de 8,61 vai ter que vir a 1,75. E o volume que você quer nessa concentração 1,75 é 5 vezes 10 ao quadrado, 500 ml. Então, quer saber quanto dessa solução 8,61, quanto que eu tenho que colocar de solvente aqui, para atingir essa, quanto que eu tenho que pegar dessa concentração e depois adicionar solvente para que se torne esse volume final com essa concentração. Certo? Então você vai pegar apenas uma alíquota disso daqui, uma certa pequena quantidade disso daqui, um certo volume dessa solução aqui, vai adicionar solvente até chegar a 5 vezes 10 ao quadrado. Então, que volume, ou seja, qual o volume dessa solução 8,61 molar, você tem que retirar, colocar num frasco e depois adicionar solvente até atingir 500 ml para que a concentração seja 1,75. Essa é a questão. Daí você usa M1V1 igual a M2V2, aquela equação que a gente acabou de ver. Ó, M1 é 8,61, V1 a gente quer saber, concentração final que eu vou obter é 1,75, o volume final que eu quero é esse. Então, esse valor vai dividir. Você nota que molaridade corta com molaridade, só sobra ml. Né? Então, vai dar 102 ml. Você vai ter que pegar 102 ml dessa concentração mais forte, 8,61, concentração está mais concentrada, e vai adicionar água até atingir os 500 ml, que é o volume final que você quer. Dessa forma, você vai obter 500 ml a 1,75. Está entendido? Temos então que diluir 102 ml da solução 8,61. Então você pega 102 ml dessa solução, coloca, isso aqui deve ter um frasco grande quantidade. Você só pega 102 ml dessa concentração, coloca num outro recipiente e adiciona solvente, ou seja, água, até atingir os 500 ml. Então, se já tem 102, você vai ter que adicionar uns 398 ml de água, até completar 500, aproximadamente. E daí você terá uma solução resultante de 500 ml, que terá a concentração desejada. Então, verificamos o volume inicial é menor do que o volume final, a resposta é razoável. O volume inicial tem que ser menor, Não pode ser um volume maior, que daí você teria que retirar solvente, O que é difícil, a gente só adiciona solvente. Análise gravimétrica. Esse é um outro ponto muito importante que vem a ser reações de precipitação. Você pesa o precipitado da reação e faz cálculos, e faz análise. Então, como funciona isso? Dissolvemos a substância desconhecida em água. Então, isso normalmente é quando chega uma amostra desconhecida e você quer descobrir
qual é a composição dessa amostra. Então, a primeira coisa é dissolver ela em água. Como aqui nós estamos trabalhando com reações em soluções aquosas, supõe-se que o composto vai ser solúvel em água. Se não for solúvel em água, teríamos que usar outros procedimentos. Mas quase sempre, né, a água é um solvente universal, pelo menos a grande maioria dos compostos iônicos se dissolve na água. Então, você dissolve, é claro que você vai pesar essa amostra desconhecida que chega no laboratório, você vai pesar ela para saber exatamente quanto que ela pesa. Depois você dissolve ela na água. Reagimos à substância desconhecida com uma conhecida para formar um precipitado. A análise química qualitativa, quantitativa, possui aí todo um procedimento de teste. Né? Você pode fazer testes anteriormente para ver com qual dos reagentes vão formar precipitado. Se você colocar um reagente e não formar precipitado, você pode tentar com outro até um deles vai formar precipitado. Então, você já saberá de antemão qual o reagente que você tem que colocar para que se forme um precipitado. Ocorra uma reação química e se forme um precipitado. Tá certo? Isso, por análise qualitativa, se pode descobrir. Filtramos e secamos esse precipitado. Então, você está aqui, você colocou, né, a sua substância, né, a sua amostra desconhecida que chegou uma amostra no laboratório, você registra o nome da amostra, coloca um código para ela, pesa ela, pode até descrever, né, um sólido amarelo e tal. Pesou, colocou dentro desse becker, aí dissolve com uma certa quantidade de água, né, dissolveu, pronto. Daí você coloca uma solução conhecida, né, uma substância conhecida que você sabe que costuma formar precipitado. E daí se formou o precipitado, ela está se formando uma substância, um pó branco aqui. Depois que se formou esse pó branco, você filtra para separar esse pó branco. E pesa depois esse pó branco para ver quanto tem. Então, pesa o precipitado. É claro que esse precipitado, quando passa pelo filtro, ele está úmido, então você tem que esperar secar, coloca numa estufa, seca e pesa ele para saber quanto o peso seco dele, sem água, né, sem umidade. Então você pesa. Então você já tem dois valores. Você tem o valor da amostra inicial e tem o valor do precipitado que se formou. Usamos as fórmulas químicas e a massa molar do precipitado para determinar a quantidade do íon desconhecido. Acontece que esses precipitados normalmente são conhecidos. Por que são conhecidos? Porque você sabe que a sua substância que você vai adicionar, que vai formar o precipitado, ela forma certos precipitados. Então você já conhece que precipitado que vai se formar, certo? Que tipo de precipitado que se forma para cada solução, né? Isso aqui, em análise química, você tem várias soluções, você sabe que a solução que você vai colocar quando se forma um precipitado é porque se formou um cloreto, por exemplo, né? Cloreto de prata, mercúrio, de chumbo. Então você já sabe a composição química desse precipitado, por quê? Porque você já conhece a substância que você está adicionando. Se formou precipitado, vai ser o precipitado que reagiu, né, com essa substância que você adicionou. Então você já sabe que a fórmula química também desse precipitado. Então já sabemos a massa da amostra desconhecida que foi entregue. Sabemos, né, que substância estamos usando, portanto sabemos a composição química do precipitado. E também sabemos a massa do precipitado. Com essas informações descobriremos qual é o composto, a amostra, né, a composição química da amostra desconhecida. Então está aqui um exercício para praticar. Chega uma amostra de aproximadamente meio quilo, né? Aliás, meia grama, 0,56 a 62 gramas, quase meia, um pouco mais de meia grama. E um composto iônico desconhecido, mas sabemos que ele contém íons cloreto.
e um metal desconhecido, certo? Sabemos que é um cloreto de um metal desconhecido. Como que eu sei que é um cloreto de um metal desconhecido? Muitas vezes, um metal desconhecido, você coloca ácido clorídrico e daí se forma um cloreto. Já vimos isso. Ácido clorídrico, na presença de um metal, se forma o cloreto do metal, o cloreto metálico. Isso é a reação típica de um metal com ácido. Você recebe um metal, uma amostra de um minério, certo? Temos aí um minério, você joga o ácido clorídrico para formar o cloreto metálico. Aí você pega esse cloreto metálico, você não sabe ainda que metal que é, mas sabe que é um cloreto metálico. Então você pega esse cloreto metálico desconhecido, mas já sabendo que é um cloreto metálico, né? Um sal de cloro ligado ao metal. Você dissolve na água, os cloretos são solúveis, com exceção de cloreto de prata, cloreto de mercúrio, cloreto de chumbo. Então você já sabe que não é nenhum desses cloretos, não é nem de chumbo, nem de prata, nem de mercúrio. Então você já sabe que esses não são. Então você dissolve esse cloreto na água e depois trata, né, trata essa solução com excesso de nitrato de prata. Por que eu vou colocar nitrato de prata? Porque se existe cloreto, né, o cloreto metálico, ele é solúvel em água, então vai se formar cloretos, né, íons cloretos, né, ânions cloreto, né, na solução. E os ânions cloretos, na presença de prata, nitrato de prata é solúvel. Na presença de íons, né, de prata, forma um precipitado de cloreto de prata. Certo? Vai formar um precipitado de cloreto de prata. Então todo o cloro que estava ligado ao metal vai se ligar com a prata. Então eu já vou saber quanto de cloreto havia, estava ligado com o metal. Porque eu vou pesar esse precipitado e eu coloco um excesso, né, de nitrato de prata para garantir que todo o cloreto que exista se precipite. Então eu só vou pesar o que se formou de cloreto de prata. Se sobrar de nitrato de prata, ele vai passar no filtrado, só vai ficar o cloreto de prata, né, que é o sal que vai ser retido. Então, se a massa do precipitado de cloreto de prata formado foi de, né, 1 grama 0,882, né, 2. Então, eu pesei depois esse precipitado de cloreto de prata que se formou e pesou isso aqui. Então, existia aproximadamente meia grama de amostra. Essa meia grama de amostra era um cloreto de metálico, só sei disso, né, que era um cloreto metálico, eu desconheço o metal. Era um cloreto metálico. Daí eu trabalhei, né, o cloreto metálico que é solúvel na água, forma o cloreto e o metal positivo, né, o cátion metálico e o ânion cloreto. Daí eu coloco nitrato de prata e forma um precipitado. O nitrato de prata forma prata positivo e nitrato negativo. Então forma cloreto de prata que precipita. E eu peso, né, filtro e peso, dá isso aqui. Ele pergunta qual é a porcentagem em massa de cloreto na composição original. Se eu sei a porcentagem de cloreto, eu saberia a porcentagem de metal, certo? É um cloreto metálico, né? Se é um cloreto metálico, é composto de metal mais cloreto. Se eu descubro que 30% é cloreto, os outros, né, 70% será metal. Então, também está perguntando qual é a porcentagem de massa do cloreto na amostra original. Vamos ver. Então, a estratégia. Devemos calcular a porcentagem de massa de cloreto em uma amostra desconhecida, que é dada por porcentagem de cloreto numa amostra desconhecida é a massa de cloreto sobre a massa total. A massa total é 0,5, né, aproximadamente meia grama de amostra desconhecida. E se eu souber desse meia grama quanto que é a massa do cloreto, né, a massa de cloro, eu tenho a porcentagem de cloro, multiplica por 100. Certamente aí tem que ser inferior a meia grama, né? A massa do cloro sozinho. A única fonte de cloro é
O cloro só veio do composto original. De onde que estava o cloro? Só havia o cloro ligado ao metal. Não existia cloro de outro na água, né? A gente usou água deionizada. Então, todo o cloro que precipitou na forma de cloreto de prata era originalmente presente, estava originalmente ligado ao metal, formando essa massa aí de meia grama de amostra, aproximadamente. Este vinho cloreto farão parte do precipitado, certo? Então, o cloreto que está no precipitado de cloreto de prata era o cloreto que estava na amostra, certo? Como eu sei a massa desse precipitado e sei a massa da prata, eu sei quanto de massa tinha de cloreto ali. Que eu peso depois desse precipitado aqui. E se ele dá uma certa massa, eu desconto a parte da prata e descubro qual é o cloreto, certo? Que formou esse precipitado aqui. Que eu vou pesar, né? Eu vou filtrar e vou pesar esse cloreto que precipitou. E daí eu tenho aí uma certa quantidade de gramas. Eu sei qual é a massa do cloreto de prata, sei quantos por cento de prata tem no cloreto de prata, e, consequentemente, eu sei a massa do precipitado e eu vou descobrir quanto que eu tenho de cloreto. E esse cloreto que está no cloreto de prata veio do cloreto metálico. Então, eu já descubro quanto que eu tenho de massa no cloreto metálico, que é a mesma massa de cloreto que está aqui ligado à prata, é o cloreto que estava ligado ao metal. É o mesmo cloreto. É possível calcular a massa do cloreto conhecendo a porcentagem da massa de cloro no cloreto de prata. Eu sei, né? Eu tenho como saber quanto de cloreto faz parte do cloreto de prata. Em 100 gramas de cloreto de prata, eu sei quanto por cento é cloreto, quanto por cento é prata. Isso aí a gente já fez exercícios desse tipo, revejam. Então, a solução. As massas molares do cloreto e cloreto de prata são: o cloreto 35,45 gramas, né? Certo? Por mol. Massas molares, quer dizer, por mol. Né? 1 mol de cloro, de átomos de cloro, pesa 35,45. 1 mol de cloreto de prata pesa 143,5. Isso aqui a gente já aprendeu a fazer. Basta olhar na tabela periódica as massas, né, molares dos respectivos elementos, certo? Portanto, a porcentagem em massa de cloro no cloreto de prata é 35,45 gramas de cloro para cada 143,4 gramas de cloreto de prata. Então, a porcentagem de cloro, né, no cloreto de prata é 24,78. E o que falta para 100, que seria aproximadamente 75%, aproximadamente, é prata, tá? Então, se você pesar 100 gramas de cloreto de prata, 24 gramas será, né, 24,72, quase 25 gramas será cloro e os outros 75 gramas será prata. É a composição do cloreto de prata. Sabemos disso porque já fizemos exercícios destes, né? Composição percentual, vejam lá. Em seguida, calculamos a massa de cloreto em 1,088 de cloreto de prata. Quer dizer que se precipitou, né, o precipitado de cloreto de prata que se formou era de 1 grama, e sabendo que dessa 1 grama, 25% é cloro, então, né, sabemos que aproximadamente 25% dessa massa aqui, que é o precipitado que se formou, quando colocamos no prato de prata, se formou esse precipitado aqui. Então, sabemos que existe, então, 0,247,2 gramas de cloreto nessa amostra aqui. O resto é prata. De onde que veio esse 0,247,2 gramas de cloro que está nessa amostra de precipitado? É o cloro que estava ligado ao metal. Então, sabemos que ligado ao metal temos essa quantidade aqui de cloreto. Que não precipitou 1 grama de cloreto de prata, não sabemos que a quantidade de cloreto é 24,72%. Então, 24,72% desse valor aqui é 0,247.
gramas de cloreto. É os mesmos 0,247,2 que estava ligado ao metal. Então agora a massa multiplicado por esse valor, né, porcentagem, né, 24,72, multiplicado por esse valor, vai dar, essa aqui é a forma percentual, tá? Você simplesmente multiplicar esse valor, que é a massa do precipitado, por essa porcentagem, na forma de fracionado, senão multiplica e divide por 100, que dá na mesma. Você multiplica e você descobre então que existe 0,260, 0,2690, né, de gramas de cloro. É o mesmo cloro que estava ligado ao metal. Então veja, essa é a quantidade de cloro que estava ligado ao metal. E depois se precipitou porque passou a estar ligado ao cloreto de prata, perfazendo 1 grama e 88, 0,88 de cloreto de prata. Então tá, já sabemos que a parte do cloreto está presente na amostra desconhecida, que está ligada ao metal. A porcentagem de cloro, portanto, é a massa de cloro dividido pela massa total da amostra. Vai dar 47,51%. E o resto? O resto é metal. Que metal que é? Ainda não sabemos. Mas quais são as amostras que cloretos metálicos possuem 47,51% de cloro e o restante, que seria em torno de 52,5% de metal. Quais são os metais que formam essas sais, né, com cloro, que tem essas porcentagens? Já ficamos mais perto da resposta. Então, essa é a porcentagem de cloro na amostra desconhecida. Consequentemente, sabemos a quantidade de metal, que é o que falta para 100%, e sabemos a composição percentual dessa amostra desconhecida. Uma verificação aí, cloreto de prata tem cerca de 25% de cloreto em massa. Então, aproximadamente 1 grama do precipitado de cloreto de prata que se formou corresponde a cerca de 25 gramas de cloreto, certo? Que é um pouco menos do que a metade da massa da amostra original. Logo, a porcentagem calculada de cloreto é 47,51. Tá bem. Bom, agora outro assunto, que é titulações. Na titulação, uma solução de concentração precisamente conhecida é adicionada gradualmente para outra solução de concentração desconhecida, até que a reação química entre as duas soluções se complete. Então, titulação, toda reação química tem dois reagentes, normalmente, reações que envolvam dois reagentes. Você tem o reagente A e o reagente B, que você adiciona e eles reagem entre si para dar um produto. Então você pode titular. Você tem uma quantidade de um deles, o reagente A ou o reagente B, e vai adicionando o que falta. É claro que você vai adicionar o reagente A ao B até que a reação, todo o reagente B vai acabar, vai reagindo. Você vai colocando o reagente A até que todo o reagente B reage. E daí, se você colocar mais, daí sobra, né? Então tem que parar de adicionar quando adicionou a quantidade suficiente para completar a reação. Então você tem que saber quando é que você tem que parar de adicionar, né? Para isso a gente coloca um indicador. Então você vai adicionando, vamos supor que tem um reagente A, você vai adicionando o reagente B. E o A que existe, uma quantidade desconhecida de A que você não sabe, mas você sabe a concentração do reagente B que você está adicionando. Então você vai adicionando, chega um momento que você está colocando em excesso, o B já reagiu totalmente, daí você tem que parar de adicionar. Porque ele vai começar a sobrar, se você continuar adicionando o componente faltante, ele vai acabar sobrando. Então você tem que ter um indicador que te mostre o momento em que você já está passando da conta.
Então você usa um indicador, por exemplo, de acidez, né? Se o seu reagente que você está adicionando é um ácido e o que existe no problema é uma base, é uma reação de neutralização, então quando você estiver adicionando o ácido e a solução ficar ácida, é porque está sobrando ácido, né? Então tem que parar. Se for uma reação de redução, você tem que ver também se no momento que o agente oxidante que você está adicionando está em excesso, daí você tem que parar de adicionar. Ou se o que você está adicionando é um agente redutor, você tem que, né, ter um indicador de excesso de agente redutor. Quando mudar de cor, você vai parar de adicionar, certo? E daí você neutralizou, né, a reação, colocou quantidades equivalentes dos dois reagentes. O reagente A reage com o reagente B na proporção de 2 para 3, ou 3 para 4, que seja. Você obteve essa equivalência. E nesse momento você tem que parar de adicionar. Daí você mede a quantidade de reagente conhecido que você adicionou. E, consequentemente, você descobre a concentração de reagente desconhecido que havia. Certo? Então vamos ver alguns. Então, ponto de equivalência. É importante visualizar esse ponto, né, de equivalência. Então tem que ter indicadores. É o ponto no qual a reação se completa. Você adicionou a quantidade de um dos reagentes até obter o ponto de equivalência. Se você continuar adicionando, vai começar a sobrar, né, um dos reagentes. Então você tem que saber exatamente o momento de parar. Indicador: substância que vai mudar de cor no momento ou perto do ponto de equivalência. Então, alguma coisa que vai te mostrar que você tem que parar de adicionar um dos reagentes, porque a reação já chegou, né, no ponto de equivalência, você completou a reação. Então está aqui um exemplo. Você tem aqui uma bureta. Uma bureta é um tubo onde você coloca uma solução de concentração conhecida e ela é graduada. Então você sabe exatamente o volume que você colocou aqui, ela é toda graduada. Você sabe que volume você está liberando aqui para dentro do recipiente inferior, que é o elemeia. Então, à medida que você abre essa torneira, você vai adicionando um dos reagentes e a cada instante você sabe exatamente quanto adicionou, porque ela é graduada, ela tem umas medidas aí, né, uns traços, uma escala, né, que mostra o volume que ainda resta de solução. Então você sabe exatamente quanto foi adicionado. E aqui nesse LMR você coloca uma substância desconhecida, no caso um ácido, e aqui na bureta uma base, caso a reação seja de neutralização. E coloca um indicador que muda de cor quando ocorrer o excesso de adição do reagente, para que você pare de adicionar imediatamente. Então, você vai adicionando lentamente, né, de uma da solução básica de concentração conhecida sobre uma solução ácida de concentração desconhecida, até que o indicador mude de cor. Esse indicador ele muda de cor quando a solução muda, né, de ácida para base e vice-versa. Então, enquanto existir um excesso de ácido aqui, por exemplo, tem uma cor. Depois que começar a sobrar base, ele muda de cor. Ou vice-versa, você coloca uma base aqui, um ácido dentro da bureta, e vai adicionando quando mudar de cor, porque está colocando excesso de ácido. E daí você tem que parar e medir quanto de reagente você adicionou para efetuar os cálculos. Porque você conhece, né, o volume que foi adicionado pela escala e sabe a concentração desse ácido e sabe a reação, quantos equivalentes de um para quantos equivalentes do outro. Então você tem como medir, tá? Saber a concentração dessa solução aqui com base na quantidade de solvente que você adicionou, de reagente que você adicionou. Vamos ver. Titulação pode ser usada em análise de reações redox e reações do tipo ácido-base, e muitas outras, né?
Então aqui, por exemplo, uma reação do tipo ácido-base. Você tem uma solução de hidróxido de sódio e tem uma solução de ácido sulfúrico que pode ficar na bureta, ou vice-versa, né? Você tem a solução de ácido sulfúrico na bureta e a solução desconhecida de hidróxido de sódio. Isso que pode ser usado para saber a concentração de ácido acetil salicílico que existe num comprimido. Quando compramos um envelope de ácido acetil salicílico, os comprimidos vêm escrito que possuem 500 miligramas. Então a gente pode fazer um cálculo, uma titulação. Colocamos o ácido, em vez do ácido sulfúrico, colocamos o ácido acetil salicílico aqui dentro do LME, colocamos um indicador e colocamos a base. Vamos adicionando a base até descobrir quanto de base foi necessária para neutralizar o ácido acetil salicílico. E com base numa equação parecida com essa, você sabe quanto de base reage com quanto de ácido e, consequentemente, descobrir a quantidade de cada um deles que foi usado para neutralizar. Então, é uma das maneiras, tá certo? Reações do tipo redox, você tem ferro no estado mais 2, você coloca permanganato meio ácido, e daí o manganês, o tetróxido, né, o manganato, o permanganato, se oxida a manganês mais 2, o ferro se reduz, né, enquanto o ferro se oxida de estado de oxidação mais 2 para mais 3. Então, é uma reação conhecida. Sabemos que o ferro, né, no estado de oxidação mais 2, na presença de substâncias oxidantes, passa para o estado de oxidação mais 3, e nessa passagem muda de cor. Então, enquanto existir ferro, né, mais 2, e existe permanganato, o permanganato é colocado aqui, o permanganato tem uma coloração lilás, né, violeta, então à medida que ele vai caindo na solução de ferro mais 2, o ferro mais 2, a solução de ferro mais 2 é amarela. Quando a coloração amarela do ferro mais 2 desaparecer e começar a sobrar permanganato, a coloração da solução vai ficar da cor violeta, que está sobrando permanganato. Então a reação chegou ao fim. Você sabe quantos desses você colocou e sabe que a proporção que eles reagem, né, 1 desse para 5 desses. Então você vai saber, consequentemente, a quantidade de ferro que havia aqui nessa solução desconhecida. Tá certo? É uma maneira também. Então, isso aqui se chama análise, né? Análise química, né? Por titulação. Então, aqui um problema. Em uma titulação, um aluno verificou que são necessários 23,42 ml de uma solução de NaOH para neutralizar 0,548 gramas de KHP. KHP se chama hidrogênio ftalato de potássio, abreviadamente. Certo? Então foi preciso usar 23,48 gramas de uma solução de NaOH. Que concentração estava essa solução? Essa é a pergunta. Em que concentração estava essa solução de NaOH? É isso que temos que descobrir. É isso que pergunta o problema. Qual é a concentração molaridade? Só se sabe que foi preciso 23,48 ml dessa solução de NaOH de concentração desconhecida para neutralizar 0,54468 gramas do hidrogênio ftalato de potássio. Então aqui está a equação já balanceada, né? Aqui está o KHP, que reage com NaOH para dar esse sal e água. Isso é uma substância ácida, hidrogênio ftalato. É uma substância ácida que é uma base, reage, forma água e sal. Se eu tenho a massa molar, eu sei a massa molar disso daqui, sei a quantidade de gramas que eu tenho, que eu usei. Se eu tenho a quantidade de gramas desse composto,
eu divido pela massa molar, eu sei quantos mol tem desse composto. Foram que reagiram de fato. Né? Ele diz que reagiu, né? Neutralizou essa massa de hidrogênio ftalato. Então, se eu tenho a massa de hidrogênio ftalato, eu sei quantos mol de hidrogênio ftalato reagiram. Como aqui a equação diz que um mol desse reage com um mol desse, ou uma molécula dessa reage com uma ionfórmula dessa com uma ionfórmula dessa, então eu sei que se havia 5 mols disso aqui, certamente foram 5 mol de hidróxido sódio que eu usei. Se havia meio mol disso aqui, então meio mol de hidróxido sódio será necessário para neutralizar. Enfim, a quantidade que for. Porque o coeficiente é 1 para 1. É 1 para 1. Então, se eu descobrir a quantidade de mols que foram usadas de KH, será a mesma quantidade de mols de hidróxido de potássio pela fórmula. Né? Por essa fórmula, para essa reação química, é 1 para 1. Então, como ele deu a massa de hidrogênio ftalato, eu descubro pela massa molar do hidrogênio ftalato, eu descubro quantos mols de hidrogênio ftalato havia, né, foram neutralizadas. E ao descobrir isso, suponhamos que seja meio mol, eu saberei que também precisou de meio mol de NaOH, porque é 1 para 1. Sabendo a quantidade de mol de NaOH, eu sei que essa quantidade de mol de NaOH está contida nos 23 ml. Então, se eu tenho um volume e eu tenho um número de mol, eu descubro a molaridade do hidróxido de sódio. Então, a estratégia. Pretendemos determinar a molaridade da solução do hidróxido de sódio. Qual a definição de molaridade? Molaridade de hidróxido de sódio é a quantidade de mol de hidróxido de sódio por volume em litros de hidróxido de sódio, certo? Eu sei a quantidade de solução de hidróxido de sódio que foi usada, foi dado pelo problema, foi dado em ml, né? Vou ter que passar para litros, mas eu já sei o volume. Eu só preciso saber quantos mol de hidróxido de sódio para colocar aqui em cima. O volume da solução de hidróxido de sódio é dado no enunciado do problema. Né? Tantos ml lá, né? Tem que passar para litros, porque aqui é necessário que seja em litros. Portanto, precisamos conhecer o número de mols de hidróxido de sódio. Né? Só preciso saber o número de mols de hidróxido de sódio para dividir por volume para resolver o problema. Hidróxido de sódio para determinar a molaridade. Pela equação balanceada, nós vemos lá pela equação balanceada que cada mol de KH reage com um mol de NaOH. Vemos que um mol de KH neutraliza um mol de hidróxido de sódio. Quantos mol, né, de... Então, precisamos só saber quantos mol de KHP existe em 0,5468 gramas de KHP, porque é a mesma quantidade de mol de hidróxido de sódio. Que é um mol para um mol, né? Mas ele não diz quantos mol de KHP, ele diz a massa de KHP. Mas aí você descobre um mol de HP que vai ser o mesmo mol de NaOH. Então, essa é a estratégia de solução. Calculamos, em primeiro lugar, o número de mols de KHP consumido na titulação. Então, mol de KHP consumido na reação. Sabemos a massa de KHP e temos que descobrir a massa molar de KHP. Sabemos que cada mol de KHP pesa 204,2 gramas. Isso aqui você tem que saber fazer. É só somar, né, as massas atômicas, né, descobrir a massa molar do KHP. É 204,2. Por que eu coloquei embaixo? É um fator de conversão. Né? Coloquei embaixo para simplificar aqui para sair a resposta em mols. Né? Eu divido 0,546,8 por 204,2, eu obtenho esse valor aqui. 10 a menos 3 mol. Ou, se quiser, tira esse 10 a menos 3 e coloca um milimol. Né? 2,678 milimol. Ou vezes 10 a terceira mol. Essa é a quantidade de KHP, que é a mesma quantidade na OH, porque são os mesmos coeficientes na equação. 1 para 1. Isso que um mol de KHP reage com um mol de NaOH tem de haver, então, o mesmo valor. Tanto de um quanto do outro. Teremos 2,678 vezes 10 a terceira mol de NaOH também. Só que essa quantidade está em 23,48 ml. Então, 23,48 ml é o volume que contém
2,678 vezes 10 a terceira mol de NaOH. Então, com esse número de mols e esse volume, eu descubro a concentração de NaOH. Finalmente, calculamos o número de mols de NaOH em 1 litro. Não queremos trabalhar com ml, queremos trabalhar com litro da solução. Ou seja, a molaridade do seguinte modo. Molaridade NaOH. Aqui está a quantidade de mols de NaOH, que é a mesma quantidade de mols de KHP, porque os coeficientes de KHP e de hidroxódio é 1, então, na equação, está aqui, divido pelo volume, só que esse volume teria que ser em litros, porque se eu resolver tal como está aqui, vai ficar em mol por ml, né? Certo? Mol por ml. Não quero que seja mol por ml, então eu tenho que dividir, né? E multiplicar por esse fator de conversão aqui, e cada 1000 ml é 1 litro, certo? Cada 1000 ml é 1 litro. Cada 1000 ml de solução é 1 litro de solução, então você multiplica por esse fator para simplificar os ml de solução com ml de solução, para ficar denominador em litros. Então fica esse valor vezes esse, 1000 vezes 10 a terceira, corta, né? 10 a menos 3 é 1 milésimo. 1 milésimo de 1000 é 1. Então esse valor corta com esse. Fica esse valor dividido por esse. Vai dar quase, né? Quase 0,1, um pouquinho mais de 0,1. 0,11 mol de NaOH por litros, né? Que sobrou aqui que não foram cortados. Mol de NaOH por litro. Essa é a concentração molar do NaOH, desconhecida até então, o que pede o problema. Está resolvido. Aqui outro problema. Quantos mililitros, né, ml, de uma solução 0,610 molar de NaOH são necessários para neutralizar 20 ml de uma solução 0,245 molar de ácido sulfúrico? Então, ele quer saber quanto de numa certa concentração é necessário para neutralizar o outro num outro volume, em outra concentração. Então a estratégia temos que primeiro definir a equação, né? A equação química da neutralização, para saber quantos mol de ácido sulfúrico necessitam de quantos mol de hidróxido de sódio para ocorrer a neutralização, os coeficientes da reação química. Queremos calcular o volume de hidróxido de sódio pela definição de molaridade da equação 4. Escrevemos. Então, ele quer saber, né? Ele quer saber a molaridade, né? O volume. Né? Queremos calcular o volume em litros da solução. Né? Então, mols de NaOH dividido por molaridade de NaOH, você tem o volume, certo? O volume que você de uma solução. Se você pega a molaridade, o mol de NaOH dividido pela molaridade, número de mols pela molaridade, você tem o volume, certo? Então essa aqui é a definição de molaridade. Se você preferir, você joga aqui molaridade para cá, e esse litro vem dividindo, fica mol por litro é molaridade, mas você pode intercambiar, né, os valores, né? Molaridade é igual a mol dividido por litro. Ou, se preferir, número de litros é igual a molar, massa molar, número de mols dividido por molaridade. Como foi dada a molaridade, e você sabe, né, você precisa só saber aqui o número de mols de NaOH. Para descobrir, né, você quer calcular esse daqui. Então, se não tem nem esse e nem esse. Né? A quantidade de mol na NaOH vai depender quem vai te dizer vai ser a quantidade de ácido sulfúrico que foi usado. Né? Pela quantidade de ácido sulfúrico que foi usado, você sabe quantos mols de NaOH foi necessário para neutralizar aquela quantidade de ácido sulfúrico. Pela observação da reação de neutralização referida anteriormente, vemos que 1 mol de ácido sulfúrico neutraliza 2 de NaOH. A gente já sabe, né? O ácido sulfúrico é um diácido, tem 2 hidrogênios ionizados, enquanto o hidroxódio só tem um OH. Então precisa de 2 hidroxódios para cada ácido sulfúrico. Então, quantos mol de ácido sulfúrico há em 20 ml de uma solução 0,250 mol de ácido sulfúrico? Ele te disse, ele deu o volume, certo?
da solução de ácido sulfúrico, deu a concentração molar de ácido sulfúrico. Se ele te deu a concentração e o volume, você descobre quantos mol de ácido sulfúrico você tem. Por esse tipo de equação aqui, né? Se você tem a molaridade e tem o volume, você descobre o número de mol de ácido sulfúrico que tem. Sabendo quantos mol de ácido sulfúrico você tem, você sabe que cada mol de ácido sulfúrico equivale, para efeito neutralizar, a 2 mol de hidróxido sólido. Aí você descobre a quantidade de hidróxido sólido. Então, quantos mol de hidróxido sólido serão neutralizados por essa quantidade de ácido sulfúrico que a gente vai determinar aqui nesse primeiro passo? Vamos ver. Solução. Primeiro, calculamos o número de mol de ácido sulfúrico em uma solução de 20 ml. Então, o mol de ácido sulfúrico em 20 ml, você pega o número de mol de ácido sulfúrico, 0,245 mol de ácido sulfúrico, divide por 1000 ml, que é a concentração molar, é isso. Isso aqui é a concentração molar que a gente falou que o ácido sulfúrico tem. É 0,245 molar, ou seja, 0,245 mol por litro ou por 1000 ml, que é a mesma coisa. Você pode colocar aqui 1000 ml ou 1 litro. Aí você usou 20 ml dessa solução de ácido sulfúrico, né? Multiplica por 20 para você descobrir quantos mols de ácido sulfúrico foram usados. E descobre que foi usado 4,9 vezes 10 ao terceiro mol de ácido sulfúrico. Como foi usado 4,9 mol de ácido sulfúrico e cada mol de ácido sulfúrico neutraliza o dobro de hidróxido sódio, então vai ser o dobro desse valor aqui, o número de mols de hidróxido sódio que foram neutralizados. Pela estequiometria da reação, né, vemos que 1 mol de ácido sulfúrico neutraliza 2 mol de hidróxido sódio. Portanto, o número de mol de hidróxido sódio que reagiu foi o dobro desse, ou seja, 2 vezes 4, ou 9,80, certo? Só que esses 9,80 mol estão em quantos ml? Tá? Foi dado também. A partir da definição de molaridade, litros de solução é igual a mol, né, número de mol de soluto por molaridade. Então, volume, né, em litros na OH é igual ao número de mol de soluto, que acabamos de calcular, 9,80. Molaridade do ácido que foi usado, hidróxido sódio, foi usada essa molaridade. Então, se precisou de 16,1 ml de hidróxido sódio nessa concentração, que consequentemente vai possuir 9,8 vezes 10 mol de NaOH, que é a quantidade de ácido sulfúrico que foi usado para neutralizar. Então, a resposta é 16,1. Outro exemplo. Um volume de 16,42 ml de uma solução de concentração aqui, 0,1327 molar de permanganato de potássio, é necessário para oxidar 25 ml de uma solução de sulfato de ferro em meio ácido. Qual é a concentração em molaridade da solução de sulfato de ferro? Sulfato ferroso, né? Então, se coloca o sulfato ferroso aqui, ele tem cor de ferrugem, né? Uma espécie de câmbio amarelado. Ele não sabe a concentração dele. Você sabe a concentração. Só se sabe que ele tem 25 ml de uma solução, né, de sulfato ferroso. Ele não sabe qual é a concentração molar, né, dessa solução aqui. Ela tem essa coloração. Então você vai colocando permanganato de potássio dentro de uma bureta que tem coloração violeta, vai adicionando. E enquanto a coloração estiver amarelada é porque ainda tem ferro. Quando ela parar de ficar amarelada é porque está começando a ter um excesso de permanganato. Você tem que parar de adicionar. E daí você sabe exatamente a quantidade de permanganato que foi usado. E sabendo que 1 mol de permanganato, tal como estamos mostrando aqui, 1 mol do íon permanganato reage com 5 mol do íon ferroso. Então, sabendo quanto foi usado aqui, o volume, você sabe quantos mols você usou de permanganato. Você multiplica por 5, porque é 5 vezes mais ferro que ele neutraliza. E, consequentemente, você acaba sabendo quantos mol de ferro você tem. Então, o primeiro passo seria saber quanto de permanganato foi usado, quantos mol de permanganato foi usado.
pelo volume que foi usado, pela concentração aqui do permanganato que foi usado, você descobre quantos mol de permanganato foi usado. E a partir daí você multiplica essa quantidade de mol de permanganato usado por 5 para saber quantos mol de ferro. E depois você sabendo que esse número de mols de ferro estão nos 25 ml de solução aqui. Você divide e tem a molaridade dessa solução amarela que estava aqui no Erlenmeyer. Então a estratégia é o seguinte: queremos calcular a molaridade da solução de sulfato ferroso. Bom, segundo a definição de molaridade de sulfato ferroso é o número de mols de sulfato ferroso dividido pelo volume em litros da solução de sulfato ferroso que está no Erlenmeyer, né, que está recebendo o permanganato. O permanganato está sendo pingado, né, tem coloração violeta, permanganato, e o sulfato ferroso é uma coloração amarelada. Você vai adicionando permanganato até mudar de cor, até a solução amarela, né, de sulfato ferroso mudar de cor, se tornar, adquirir a cor do permanganato, que é violeta, indicando que todo o ferro foi, né, de cor amarela, foi oxidado. Então aqui dessa equação nós temos, queremos saber a molaridade, não sabemos, né, de momento, e vamos precisar do número de mol de sulfato ferroso que reagiu. Também não sabemos, certo? Não sabemos quanto de sulfato ferroso reagiu nessa reação. Mas sabemos que o volume de solução de sulfato ferroso que estão no Erlenmeyer lá de baixo, que está recebendo a solução de permanganato. Isso nós sabemos. Isso aqui sabemos. O volume da solução de sulfato ferroso é fornecido no problema. Esse daqui, né? Portanto, necessitamos encontrar um dimol de sulfato ferroso, que é esse valor aqui, um dimol de sulfato ferroso. Mas daí a gente tem que olhar na equação iônica, né? Nós sabemos que qual é a proporção de ferro e permanganato né, as proporções estequiométricas, né? Sabemos que cada permanganato age com 5 ferros, certo? É um desses para 5 desses. E sabemos quanto de permanganato, se soubermos, né, e temos como saber quanto de permanganato foi usado, saberemos consequentemente quantos mol de ferro colocaremos aqui em cima e obtemos a resposta. Então essa é a estratégia. Por isso, então, a pergunta se transfere para quantos mol de permanganato, porque sabendo quantos mol de permanganato, sabemos pela equação que cada mol de permanganato reage com 5 de ferro. Então, e temos como saber quantos mol de permanganato? Temos, porque temos a molaridade, temos o volume de permanganato que foi usado, e temos o volume de permanganato, a concentração de permanganato que foi usado, que é a solução conhecida, né? Essa daí foi a solução problema é de ferro, a gente não sabe a concentração, mas, né, do sulfato ferroso, mas conhecemos a concentração do permanganato, esse a gente tem conhecido. Se eu tenho o volume de permanganato e tenho a concentração de permanganato, eu sei o número de mol de permanganato que foi usado. Multiplico por 5, obtenho o número de mol de ferro. Jogo esse valor aqui, divido pelo... está resolvido o problema. Então a solução, o número de mols, tá, de permanganato de potássio em 16,42 ml de solução é, então jogamos que é o mol de permanganato, o volume é 16,42, ele diz que a concentração de permanganato é 0,327 molar, significa que tem 0,327 mol por 1000 ml, ou por litro, que é a mesma coisa. Por litro, se você quiser colocar por 1 litro aqui embaixo, ou colocar por 1000 ml, você está simplesmente respondendo por ml ou por litro, mas não está mudando nada, né? Concentrações expressas em litros ou expressas em ml. Então, eu coloco em 1000 ml aqui embaixo, em vez de 1 litro, porque eu estou multiplicando por 16,42 ml que foram gastos, né, de solução de permanganato. Corto aqui com aqui, multiplico esse valor por esse, divido por 1000, e a unidade que me resta é essa. Vai dar esse valor numérico, mols de permanganato. Se eu descobrir quantos mol de permanganato, eu tenho como saber quantos mol de ferro, né?
A partir da equação iônica simplificada, sabemos que 5 mol de ferro mais 2 reage com 1 mol de permanganato, ou seja, para cada mol de permanganato, foram 5 mols de ferro que reagiram para mudar de cor, entende? Tá certo? Então, eu quero descobrir que é 2,16 mol de permanganato, só multiplico por 5, eu sei quantos mols de ferro mais 2, que é o mesmo de mol de sulfato ferroso, certo? É a mesma coisa. Cada sulfato ferroso tem um ferro, né? Então, portanto, o número de mols de sulfato ferroso oxidado é 5 vezes, né? 5 vezes que tem que multiplicar esse valor aqui. Porque é 5 mol de sulfato ferroso para cada mol de permanganato, né? Essa é a proporção lá na equação, né? É 1 desse para 5 desse. Essa é a proporção, é a relação que existe entre a quantidade de sulfato ferroso e permanganato que reage na equação. Eu coloco 5 mol de sulfato ferroso em cima, para 1 mol de permanganato embaixo para cortar. E eu descubro que são essa quantidade de mol de sulfato ferroso que foram neutralizadas. Ele não quer saber, ele quer saber qual é a concentração. Então eu tenho que saber, isso aqui é a quantidade de mols, né? Não é a concentração molar, é a quantidade de mols, né? 1 mol é pelos coeficientes da reação. 2 mol de permanganato vai reagir com aproximadamente 10 milimol, né? 2 milimol, aproximadamente 2 milimol de permanganato vai reagir com aproximadamente 10 milimol de sulfato ferroso. Não é molar, né? É quantidade de mols, né? Molar tem que dividir pelo volume para dar concentração. Eu só estou dando, né, quantidade de soluto. Então a concentração da solução de sulfato ferroso eu tenho que dividir pelo volume em litros, certo? Então tem a quantidade de mol que acabei de descobrir, que é 1,09 vezes 10 a menos 2 mol de sulfato ferroso soluto, que existe em 25 ml de solução naquele elemeia, né? Existe 25 ml. Eu sei que para cada 1000 litros é a mesma coisa que 1 litro. Então, cada 1000 ml de solução é a mesma coisa que 1 ml de solução. Essa proporção é para converter ml para litro e vice-versa, né? Esse coeficiente aqui, né? Então você multiplica, você corta ml com ml, e aí agora você tem a resposta em litro, né? A resposta em litro é a resposta molar, porque para ser mol tem que ser em litros, tá? Então esse valor vezes 1000 dividido por 25 e a unidade final é litros, tá? Mols de ferro por litro, que é a mesma coisa de molaridade. Molaridade é mols por litro. Você não pode deixar em ml aqui, que molaridade não é mols por ml, tá? Molaridade é mols por litro. Se você precisar, por algum motivo, usar mols por ml, você pode dizer, só que você escreve mols por barra ml, tá? Mols por ml. Não é molar daí, é mols por ml, é outra unidade. Molar é mols por litro. Então, quando se diz concentração molar, concentração de mols por litro, é nessa unidade. Se você quiser usar mols por ml, pode usar. Eu escrevo mols por ml, não coloca M, porque esse M significa molar. Molar é mols por litro, não mols por ml. Tá? Então você precisa usar, em vez de ml, litros. Tá? Para converter ml em litros, você usa esse fator de conversão aqui. Bom, aqui, química em ação. Um metal extraído do mar. Que metal que é esse? Se pega o carbonato de cálcio, o que é o carbonato de cálcio? O carbonato de cálcio é o material que forma o exoesqueleto das conchas, né, de muitos animais marinhos. Eles têm essas carapaças externas, né, que é de carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio, com o passar dos anos, se deposita no fundo dos mares, os animais vão morrendo. Nós mesmos podemos verificar isso quando caminhamos pela praia. Existem locais em que tem uma grande quantidade de conchas, né, que vão se decompondo, se fragmentando, e com o passar dos séculos, dos milhares de anos, essas camadas se avolumam, e ao mesmo tempo que são fragmentadas, vão se fragmentando, formando um pó, e no fim você tem um material, um pó, né, uma terra branca, que é o calcário. Só que se esse calcário, por algum motivo, for submetido à pressão, né, algum terremoto ou movimento tectônico, fazer com que esse material seja submerja, né,
uma camada venha por cima, essas camadas superiores podem pressionar esse pó branco e ele se transforma no mármore, que é uma pedra branca, e às vezes tem colorações e são muito usadas aí para móveis, né, e construção. Então esse aqui é o carbonato de cálcio. Se você pegar esse carbonato de cálcio, que é um sólido, e aquecer ele, ele vai liberar CO2, que vai para a atmosfera, e vai se formar o cal. O cal é o que a gente chama de cal virgem, que é usado para pinturas e é usado também na construção. Se coloca água e coloca cimento e se produz aí argamassa. Então é esse cal aqui. Se você pegar esse cal e colocar na água, é o que eles fazem, né? Daí se forma o hidróxido de cálcio, que é solúvel na água, né? Parcialmente solúvel, mas não é solúvel. Então ele forma hidróxido de cálcio. Tá? Então o óxido de cálcio na presença de água forma hidróxido de cálcio. Porque isso é o óxido de cálcio é um óxido ácido, tá? Aliás, básico, certo? Óxido básico. Todo oxigênio ligado a metal é óxido básico. Todo oxigênio ligado a não metal é um óxido ácido. Então, um óxido básico reage com água para formar uma base, hidróxido de cálcio, que fica solúvel na água. Se você pegar hidróxido de magnésio, que é, né, magnésio mais hidróxido, na presença, né, de hidróxido de cálcio vai formar um precipitado, que hidróxido de magnésio não é solúvel. Então, se você pegar magnésio, não, o magnésio que está solúvel na água, existe magnésio na forma solúvel, e jogar hidróxido de cálcio, vai se precipitar hidróxido de magnésio. Então, se você tem lá na água do mar ou em alguma água salobra, em algum local que você tem um sal de magnésio dissolvido na água, e você joga nessa água hidróxido de cálcio, que é solúvel, esse hidróxido de cálcio reage com o magnésio e precipita o magnésio na forma de hidróxido de magnésio, porque ele não é solúvel em água, então toma um sólido. Aí você recolhe esse hidróxido de magnésio, esse sólido, você filtra ele e joga ácido clorídrico. Daí vai formar cloreto de magnésio, que é solúvel em água. Esse sólido não é solúvel em água, mas quando você colocar ácido clorídrico, ele vai reagir com ácido clorídrico, né, porque é uma base e um ácido. Né? Um ácido na presença de uma base. As hidroxilas da base reagem com o hidrogênio ácido do ácido clorídrico para formar água. E o magnésio fica com o cloro formando cloreto de magnésio. Uma reação de dupla troca, né? Não é uma reação de oxirredução, porque não há mudança dos estados de oxidação. Magnésio menos mais 2 aqui, continua mais 2 aqui. O cloreto negativo continua negativo, né? Tudo igual. Então isso aqui é apenas uma reação de dupla troca. Normalmente as reações de oxidação são de simples troca, como a gente acabou de ver. Bom, agora que você tem o cloreto de magnésio aquoso, né, você pode fazer uma reação de oxirredução com ele. Você pega e, né, através de eletrólise, você adiciona 2 elétrons e o magnésio passa a existir no estado metálico. Para isso, você vai precisar de derreter o cloreto de magnésio, aquecer e depois aplicar eletricidade. Quando você derreter o cloreto de magnésio, ele, né, na presença de calor, ele funde. Aí você coloca lá um eletrodo com carga negativa, os elétrons são transferidos para o magnésio positivo e ele se transforma em magnésio metálico zero. Né? Ele se reduz, né, de mais 2 para zero. Ele se chama magnésio reduzido. Também se diz ferro reduzido. Né? De onde que vem essa palavra reduzido? É porque ele está no estado neutro, né? E recebeu elétrons e está no estado não oxidado. O ferro no oxidado é a ferrugem. Né? O ferro reduzido é o ferro metálico. E o cloro, né, recebe, doa 2 elétrons lá no cátodo, né, e se transforma em cloro gasoso. Então, você está obtendo, por um lado, magnésio, né, no polo negativo,
para onde se dirigem os cátions, magnésio, atraído pela carga negativa, porque eles são positivos. Chega lá, eles recebem 2 elétrons e passam para o estado reduzido ou metálico. O cloreto, da mesma maneira, se dirige ao polo, né, ao polo positivo, atraído por sua carga negativa, né, doa os elétrons, que lá o polo positivo, na verdade, retira os elétrons do cloro, que tem um potencial mais elevado, uma capacidade maior de retirar elétrons do que o próprio átomo. Retira os elétrons do cloro e o cloro se oxida, né, de -1 passa para 0 e sai na forma de gás. Então, o que acontece aqui na eletrólise é que o cloreto de magnésio, ele está dizendo aquoso, se transforma em magnésio líquido. Veja bem, o magnésio líquido não tem como se formar na água, né? Certo? Porque ele tem um ponto de fusão mais elevado, então não tem como se formar. Na verdade, isso aqui é fundido, né, no estado líquido. Transforma em magnésio líquido também e cloro gasoso. Esse magnésio por densidade se retira ele, né, separa ele do cloro e do outro reagente. E você tem aí dessa maneira o magnésio, né, a preparação do magnésio, que por sua vez é usado para preparação de titânio, né? A gente já viu também que o titânio é preparado a partir do magnésio. O magnésio é utilizado para reduzir o titânio, né? O titânio é um metal mais nobre. O titânio está carregado positivamente, ele recebe os elétrons do magnésio e se transforma em titânio metálico. Então já vimos isso. É dessa maneira que a química funciona aí e obtém uma substância de grande utilidade. O magnésio é usado para rodas de liga leve, né? E entre outras utilidades. Ficamos por aqui, concluímos o capítulo 4. Até a próxima.